Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 3, a Jesus, o discípulo e a lei. Esta lição estudada no dia 17 de abril de 2022. Jesus, o discípulo e a lei. Estamos estudando sobre os valores do reino de Deus, o sermão da montanha, o sermão do monte. Bem, neste texto que está baseado em Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20, Jesus nos apresenta nos seus ensinos, no seu sermão da montanha, qual a relação dele com a lei. Nós observamos que a lei desempenhava um papel importante dentro do contexto do Antigo Testamento e daquela comunidade judaica. Então, qual a relação de Jesus com a lei? Bem, nós vamos observar inicialmente alguns pontos gerais para depois nós então apresentarmos o texto em si. Primeiramente, nós devemos observar que a expressão lei, ela era utilizada nos tempos bíblicos, os judeus a utilizavam em pelo menos 4 acepções diferentes. O termo lei estava relacionado aos 10 mandamentos, em segundo lugar ao Pentateuco, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio, em terceiro lugar a lei e os profetas, em quarto lugar, a lei oral, ou o que se chamava de tradição dos anciãos. Então, a palavra lei, ela tinha pelo menos 4 acepções diferentes no tempo, então, de Jesus, no tempo, então, daquele período em que Jesus estava desenvolvendo seu ministério. Isso é um ponto, então, a ser observado. Bem, uma das acusações que se apresentavam contra Jesus é que Jesus estava abolindo a lei. Os fariseus, os escribas, eles se viam como os guardiões da lei e eles então acusavam Jesus de violar a lei. Jesus, quando ensinava o povo a não cumprir a lei, ele estava, portanto, a violando, ele estava contribuindo para que a lei fosse então violada. Jesus, na realidade, não estava fazendo isso. Jesus não estava violando a lei. Jesus estava, na realidade, contrapondo o ensino distorcido que eles apresentavam em relação à lei. Na realidade, os fariseus estavam deturpando a lei. De que forma os fariseus estavam deturpando a lei? Eles estavam deturpando a lei tanto por meio das suas tradições, como também pela forma hipócrita que eles procediam em relação à lei. Então, na realidade, eles afirmavam que estavam protegendo a lei, que eram guardiões da lei, mas na realidade eles estavam desobedecendo a lei. Então, isso gerou um mal-entendido. Para corrigir esse mal-entendido, essa má compreensão, Jesus, então, no Sermão da Montanha, resolve dedicar um tempo para este tema. Vejamos uma visão geral em relação à lei. Por que a lei ela foi dada? A lei foi dada porque Deus entrou em uma relação de aliança com o seu povo. Deus entrou em relação de aliança com o seu povo, em Êxodo 19, e por isso essa relação, então, era exigida a lei. Nós observamos isso em Êxodo, no capítulo 19. Deus deu privilégios para a nação de Israel, a nação tinha que ter disposição para obedecer a Deus. Deus entrou em uma relação de aliança com a nação de Israel e, portanto, Deus deu a lei. A lei, então, era um elemento, um instrumento revelador. A lei revelava a indignidade do homem, a lei revelava a natureza santa de Deus. Então, a lei foi dada por este motivo, por esta razão. A lei também servia como uma forma de a nação de Israel testemunhar para outros povos. Pelo fato de Deus então ter entrado em aliança com a nação de Israel, Deus disse que ela era uma nação peculiar, escolhida dentre todas as nações e, portanto, ela tinha que testemunhar a outros povos. A sua conduta santa, o seu procedimento era uma forma da nação de Israel testemunhar para outros povos. Então, a lei, ela servia como testemunho a outros povos. A lei, inclusive, tem aspectos muito admiráveis. A lei era fonte de sabedoria, fonte de entendimento. A lei aproximava as pessoas de Deus.
a justiça que era preconizada pela lei era uma justiça incomparável. A gente observa isso nos textos bíblicos. Bem, então a lei como testemunho para os povos, né? A lei então desempenhou um papel muito importante para a comunidade judaica, né? A lei desempenhou um papel importante para a comunidade judaica. De que forma é que os judeus eles utilizavam a lei? Os 3 usos da lei. Primeiramente, o uso político da lei. A lei tinha a função de mostrar a vontade de Deus para o homem, aplicando para o homem princípios de justiça, de retidão, requerendo do homem aquilo que é bom e também proibindo aquilo que é mal, né? Então, um aspecto político, então, da lei. A lei também tinha um aspecto, além de político, também o seu uso teológico. A lei apresentava a necessidade de um Salvador, né? A lei, ela apresentava a necessidade de um Salvador. A lei, ela então, diante das imposições, das ameaças, o homem não conseguia cumpri-la, o homem então precisava de um Salvador. E isso era uma função também da lei. Então, a lei, de uma certa forma, ela apresenta a necessidade de um Salvador e ela conduz o homem, então, para a graça de Deus. O terceiro uso da lei foi o aspecto didático. A lei ensinava a vontade de Deus e a lei avisava o homem acerca do pecado. A lei, nós observamos que ela tinha o aspecto, podemos fazer essa divisão didática da lei, a lei cerimonial, né? A lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei cerimonial seriam aqueles rituais que nós temos prescritos no Antigo Testamento, sacrifícios, os rituais eram a lei então cerimonial, inclusive também as leis sanitárias. Nós temos a lei também civil. A lei civil, ela protegia, por exemplo, elas eram aplicadas no governo da nação de Israel, estava relacionado, por exemplo, a direitos de escravos, estava relacionado a punições para a violência, crimes contra a propriedade, também leis sobre ordem social, leis sobre os tribunais. Enfim, a lei civil, ela era utilizada na nação de Israel no aspecto, né, da governança, da governabilidade em Israel. E o terceiro aspecto da lei era a lei moral. A lei moral está relacionada ao fato de que o homem tem uma consciência e essa consciência que o homem tem, ela então serve de testemunha e também de monitor quanto ao seu dever. Esta lei, ela está inscrita nos corações do homem, né? A consciência, e ela é uma referência acerca daquilo que é bom e daquilo que é mal. Isso está em Romanos 2, versículos 14 e 15. Então, a lei, ela tinha um aspecto moral, né? Inclusive, nós tínhamos também maldições associadas à lei. Então, a lei no aspecto civil, a lei no aspecto cerimonial e a lei no aspecto moral. Segundo a Bíblia, nas epístolas do apóstolo Paulo, a lei nos serviu de aio, nos serviu de pedagogo para conduzir até Cristo. O apóstolo Paulo também faz um contraste na carta aos Coríntios sobre a letra da lei e o espírito da lei. A letra da lei era aquele aspecto da lei escrito em pedra, com tinta, né? O espírito da lei fala da ação do Espírito Santo em nosso coração para cumprir de fato a lei na sua essência. A letra da lei era aquela lei morta que muitas vezes o homem não tinha condições de cumprir. Não que ela não tenha valor, mas que o homem não conseguia cumprir. E o Espírito da lei fala então da ação do Espírito Santo conduzindo o homem para cumprir então a lei na sua essência. Então, esta era a visão que se tinha da lei nesses tempos bíblicos. Foi por isso que Jesus, então, dedicou aqui no Sermão da Montanha
uma parte, para falar sobre este assunto, a relação de Jesus então com a lei. Bem, a primeira coisa que nós podemos observar, seguindo aí o texto de Mateus no capítulo 5, versículos 13: Não cuidais que vim destruir a lei aos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Bem, Jesus ele veio então cumprir a lei e os profetas. Aqui nós observamos então a consistência que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você pode observar que no Antigo Testamento nós temos a lei e os profetas. Os profetas se referem então aos profetas do Antigo Testamento, né? A lei se refere ao Pentateuco e o Novo Testamento apresenta então o Evangelho. Então nós vemos aqui a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não existe então nenhuma contradição entre a antiga aliança e a nova aliança ou a nova dispensação. Jesus não veio para destruir, para derrubar. Jesus não veio para deitar por terra a lei e os profetas. Ele veio para cumprir o que a lei simbolizava e tudo o que os profetas disseram. Foi o que Jesus disse aí nesse texto. Jesus veio então cumprir a lei. Foi o que ele falou aí nesse texto. Vamos refletir um pouco acerca disso. Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Quando Jesus disse então que veio cumprir a lei e os profetas, Jesus então quer dizer que ele não veio para conceder uma nova lei, né? Jesus não estava concedendo uma nova lei, Jesus também não estava modificando a antiga. Mas Jesus então aqui explica o verdadeiro sentido do conteúdo moral da lei de Moisés, que está contida no Antigo Testamento, também de todo o Antigo Testamento. Essa expressão, então, lei e os profetas, está se referindo aí à inteireza do Antigo Testamento, das Escrituras, então, do Antigo Testamento. Quando Jesus disse que veio cumprir a lei, Jesus está falando que ele cumpriu a lei em todos os aspectos. Ele cumpriu a lei moral, quando ele respeitou perfeitamente a lei moral. Jesus cumpriu também a lei cerimonial, por quê? Porque ele é a incorporação e ele é também a incorporação de todos os tipos e de todos os símbolos da lei. Aquilo que a lei apontava, né? A lei prescrevia que deveria ser feito através de cerimônias, aquilo então apontava para o Senhor Jesus. Então, nesse sentido, ele veio para cumprir a lei, para cumprir os tipos e os símbolos que a lei apontava. E Jesus veio também para cumprir a lei judicial. Por quê? Porque Jesus personificava a justiça de Deus. Então, nesse sentido, Jesus veio para cumprir, então, a lei, né? Tanto cumprir no sentido de, essa palavra cumprir pode significar, tanto cumprir no sentido de ser o cumprimento profético daquilo que a lei e os profetas apontavam, como no sentido de cumprir, obedecer o que ela dizia. Então, Jesus cumpriu todos os tipos, todas as cerimônias do Antigo Testamento, né? Então, a palavra cumprir aqui quer dizer preencher por completo. Foi o que Jesus ele fez. Ele fez isso com a lei cerimonial que apontava para ele. Jesus guardou a lei moral. Jesus veio completar a lei. Jesus veio revelar a profundidade do significado que estava ligado a quem o guardava. Então, Jesus veio de fato para cumprir então a lei. No versículo seguinte, nós temos aí Mateus, no versículo seguinte, Mateus capítulo de número 5 e o versículo 18, em verdade vos digo que até passem os céus e a terra, mas nem um jota e um tio serão tirados da lei até que tudo seja cumprido. Jesus então disse que a lei e os profetas, eles são infalíveis. Uma das acusações que os opositores de Jesus estavam fazendo em relação a Jesus é que Jesus estava sabotando a lei de Moisés, né? Jesus, nesse texto, ele mostra que isso não estava acontecendo.
Jesus disse que nem um jota, ou nem um i, ou um tio da lei jamais iriam passar sem que tudo se cumprisse. Então a palavra de Deus, ela é inerrante. Quem produziu as Escrituras foi a mente divina. Então a verdade que está nas Escrituras, ela é uma verdade eterna, ela não caduca então com o tempo, porque ela apontava inclusive para Cristo. Os profetas falaram de Cristo, os profetas escreveram sobre Cristo. Então Cristo, na realidade, Cristo é a realidade daquilo que o Antigo Testamento então era a sombra, é o que nós podemos afirmar. A lei é a promessa, Jesus é o cumprimento da promessa. A lei era a sombra e Jesus, ele é a realidade. Então Jesus não veio para desautorizar a lei, Jesus veio para cumprir então a lei. Então a lei, os profetas são infalíveis, nem um jota nem um tio vão cair, foi o que Jesus disse. Logo em seguida, no versículo de número 19, Mateus capítulo 5 e o versículo 19, está escrito: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor do reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Jesus agora fala sobre a penalidade para aqueles que violam e ensinam de forma errada os mandamentos da lei. A lei, então, expressava a santidade de Deus, a lei precisava ser corretamente entendida e a lei precisava ser também corretamente ensinada. O que os fariseus e os saduceus, que eram grupos religiosos respeitados na época, estavam fazendo? Eles estavam deturpando o sentido da lei, tão somente para apresentar de forma ostentada, uma espiritualidade então de fachada. Eles se vangloriavam, mas ao mesmo tempo eles violavam a lei. Ele ensinava aos homens os preceitos de Deus, mas eles não guardavam na sua inteireza tais preceitos. Então Jesus está falando aqui que não é necessário apenas ensinar a lei, mas era necessário também guardá-la. E os fariseus não estavam fazendo isso, muitos fariseus não estavam fazendo isso. Foi quando então Jesus disse que aqueles então que violam os mandamentos e assim ensinam aos homens será chamado menor do reino dos céus. Era chamado menor no reino dos céus, mas aqueles que cumprem e guardam será chamado grande no reino dos céus. Aqueles que ensinam, mas não guardam, é menor. Aqueles que ensinam e guardam será chamado então grande então no reino do céu. Isto quer dizer então que Jesus está dizendo que antes de haver o ensino, tem que haver a prática então do ensino. Antes de ensinar a doutrina, é necessário viver a doutrina. Os escribas e os fariseus, eles ensinavam a doutrina, mas eles não viviam a doutrina, então, na sua essência. Então, a gente observa aqui, neste ensino de Jesus, como Jesus valoriza, então, a necessidade não somente de ensinar, mas também de vivenciar aquilo que ensina. Bem, então a consequência de praticar ou ensinar desobediência a qualquer coisa da palavra de Deus é ser chamado de mínimo no reino dos céus. Veja bem essa expressão que Jesus então utiliza. Você veja que aqui nós vemos graduação no reino de Deus. Aqui fala de mínimo e fala de maior. Isto quer dizer então que há graduação então no reino dos céus. Logicamente, o estabelecimento dessa graduação mínimo e maior no reino dos céus, isso é prerrogativa exclusiva de Deus. Vemos isso em Mateus 20, 23. Jesus então declara que terá pouca consideração por aqueles que tiveram pouca consideração também pela sua palavra. Não há impunidade para os crentes que desobedecem, desacreditam ou depreciam a lei de Deus. A não referência à perda da salvação fica clara a partir do fato de que, embora os ofensores sejam chamados de mínimos, eles ainda estarão no reino dos céus. O resultado positivo é que todo aquele que cumpre e ensina a palavra de Deus será chamado então de grande no reino de Deus. Então, aqui você vê o aspecto de fazer e de ensinar. Então, os cidadãos do reino de Deus, eles devem não somente ensinar, mas também
praticar aquilo que eles de fato ensinam. E aí no versículo de número 20 nós observamos Mateus capítulo 5 e o versículo de número 20 está escrito, Mateus 5, 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui nós observamos então que uma justiça de fachada não é suficiente para entrar no reino dos céus. Os escribas, os fariseus, eles torciam a lei, eles oprimiam o povo com um discurso legalista, eles ostentavam a santidade de forma aparente, uma justiça apenas exterior, mas eles estavam fora do reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, é necessário não ostentar, mas ser humilde de espírito. É necessário não se gabar de justiça, mas chorar pelos pecados. É necessário não defender seus direitos, mas ser manso. É o que a gente viu, então, na aula da lição anterior e vamos ver em outros momentos aqui no Sermão da Montanha. Nós observamos, então, que uma justiça de fachada não é suficiente para a pessoa entrar no reino de Deus. É necessário não agasalhar hipocritamente a imundície no coração, mas ser limpo de coração. É necessário não ferir as pessoas, mas ser pacificador. Essa é a justiça que excedia, que Jesus está dizendo que excedia, a justiça dos escribas e fariseus. Então, uma justiça de fachada não é suficiente para entrar no reino de Deus. Então, a relação de Jesus com a lei é a nossa lição de hoje. Então, a lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei. Bem, então esta é a nossa lição, caro professor, que você então possa atentar para esses pontos principais da lição. Existem muitas dúvidas às vezes, e essa lição é importante, porque existem dúvidas às vezes, essa relação da lei com os ensinos de Jesus. Então é interessante você fazer um panorama geral da lei, por que a lei foi dada, qual eram os vários aspectos da lei, moral, civil e também a lei no aspecto cerimonial. É interessante você mostrar também que a palavra lei era usada em vários sentidos na Bíblia, há muitas pessoas não atentas a isso, e depois discorrer então sobre o texto, mostrando que Jesus não veio descumprir a lei, conforme os fariseus e os religiosos da época diziam, mas Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. E aí você pode comentar o texto, versículo por versículo, Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20, onde está contida a nossa lição. Que Deus o abençoe, que você se inscreva aqui neste canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nós aguardamos você na nossa próxima aula. Até lá, na paz do Senhor.